tarde, pessoal. Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. O primeiro passo vai ser a correção das atividades que eu passei para vocês essa semana. Como eu disse na aula de ontem, eu iria deixar as duas correções para a gente fazer nesse primeiro momento da aula de sexta-feira. Então, o artigo de opinião é o texto Mães Meninas, da jornalista Flávia Oliveira, está lá nas páginas 208 e 209. A atividade, a primeira, na página 210 e a segunda na página 211. Então, todos vocês peguem lá o livro didático, então acompanhem pelo próprio celular, naquelas imagens que eu mandei para vocês pelo WhatsApp e pelo Móvel Família, tá bom? Então vamos lá. Contando que todos vocês já leram o texto, vou partir logo para as questões, até para o vídeo não ficar tão longo. Fazendo um breve comentário, né? O texto fala sobre a questão da gravidez na adolescência, né? Que é um problema bastante recorrente, principalmente com crianças, né? Com meninas que vivem em situação de risco, né? Em comunidades, enfim. O texto fala mais sobre a realidade do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que é algo que se expande para todo o país, inclusive aí na nossa comunidade aí da escola, né? A gente já viu algumas situações como essa. E lá a articulista, a autora do texto, ela fala sobre políticas públicas que tratam da prevenção desses problemas, mas também de tudo aquilo que poderia ser feito e acaba não sendo feito, gerando outros tipos de problemas, como a busca por abortos ilegais, ou até mesmo o abandono dessas crianças quando são levadas para instituições, enfim. É um texto bem interessante, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas aí para vocês. Então vamos lá para as questões. A autora inicia o artigo com a exemplificação de uma situação. Letra A. O que o exemplo dado simbolicamente representa? A questão da gravidez precoce, né, que é o tema do texto. Vamos lembrar a nossa aula de segunda sobre tema e tese. O tema do texto é esse, a gravidez precoce, a gravidez na adolescência. B. Qual é a frase usada nesse parágrafo que sintetiza a situação da qual a autora vai falar? A frase é: uma criança deixará o hospital nos braços de outro. Ela fala de um caso que aconteceu num hospital lá em São João do Meriti, em que uma adolescente está saindo do hospital com o seu filho nos braços, né? Então uma criança levando nos braços uma outra criança. 2. Releia o subtítulo do texto. O verbo no presente do indicativo indica que esta é a declaração de um fato que acontece eventualmente ou que acontece constantemente. Presente do indicativo, pessoal, isso indica o quê? Que é algo que acontece constantemente. B. Porque, segundo o autor, o direito de não engravidar é desrespeitado. Se fala muito sobre os direitos relacionados, por exemplo, né, a autora do texto fala sobre a questão que é muito debatida sobre o direito ao aborto. Só que ela chama a atenção para um ponto interessante, que o direito de não engravidar acaba sendo desrespeitado. Por que ela diz isso? Porque faltam informação e instrução, principalmente para os adolescentes. Então, na visão do autor, que é uma visão bastante interessante quando a gente observa esse assunto, ela vê como um desrespeito ao direito de não engravidar o fato de os adolescentes não terem o acesso à informação e à instrução adequadas, porque isso evitaria a gravidez e, logicamente, não precisaria culminar em um aborto. Então, é um problema anterior, né? Uma questão anterior a essa. 3. Em um artigo de opinião, o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse da sociedade em geral. Letra A. Que posição ou a tese a autora desse artigo defende a respeito das principais causas da gravidez precoce no Brasil? Relembrando mais uma vez a aula de segunda, né? Tese já é a opinião, o ponto de vista do autor do texto sobre o tema debatido, o tema que foi o tema que foi abordado dentro do artigo de opinião. Nesse artigo, a tese é a seguinte: o sistema educacional do país é falho, ou seja, não há instrução de qualidade para grande faixa da população em idade escolar. Há falta de informação sobre o assunto. Há também muita pressão cultural e religiosa. Há o problema da pobreza e da desestruturação familiar.
Então, tudo isso a autora defende, né? Tem a opinião de que tudo isso acaba gerando esse problema da gravidez precoce. Segundo ela, o que falta não está sendo proporcionado a quem e por quem. Não está sendo proporcionado, né, no caso, a informação e a instrução aos adolescentes brasileiros entre 15 e 19 anos pelos órgãos públicos responsáveis da área tanto da saúde quanto também da educação. Então, o principal ponto que a autora defende é que falta informação, falta instrução para esse público, os adolescentes entre 15 e 19 anos. Letra C. Ao defender seu ponto de vista, a autora lista as consequências da tese que defende. Quais são elas? Bem, a antecipação da vida adulta, o abandono dos estudos e a falta de perspectiva profissional. O texto aponta lá que a maioria esmagadora das meninas que engravidam ainda na adolescência abandonam os estudos. E muitas delas acabam fazendo somente trabalhos domésticos, né? Cuidando da casa, não tendo um emprego remunerado, não tendo um trabalho que elas recebam dinheiro para isso. Então, isso acaba gerando a questão da desestruturação familiar também. Letra D. Você concorda com a opinião da autora? Por quê? Apresente uma justificativa válida para o seu posicionamento. Bem, aqui a resposta é pessoal, né? Sempre que a resposta é pessoal, eu gosto de dar o meu ponto de vista sobre o assunto debatido. Eu achei muito interessante o ponto de vista dela, sobretudo em relação ao respeito a esse direito de não engravidar, porque se formos analisar realmente a falta de informação, a falta de educação, de orientação, de educação sexual nas escolas, a falta de mais informações sobre esses assuntos, acabam gerando esse problema. Então, realmente, um direito de vocês, né, adolescentes, acaba sendo desrespeitado quando esse acesso à informação não é dado a vocês. Continuando, a gente pula agora para a questão 7. Aqui é mais sobre a estrutura do artigo de opinião, desse artigo que a gente está estudando. Observem os itens que fazem parte da organização de um artigo. Depois, releia os trechos apresentados abaixo e no caderno relacione as partes 1, 2 e 3. Primeiro, a introdução. Parte inicial do texto, onde são apresentados o tema e a tese defendido pelo autor. Qual dos itens aqui corresponde à introdução? É o item F. Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais desse artigo. Está lá no início do texto. Aqui é o início, né, o começo da introdução do artigo. Desenvolvimento, onde são apresentados primeiro dados e fatos. Onde é que a gente localiza isso dentro do texto? Lá na letra B. A síntese de indicadores sociais do IBGE informa que 11% dos adolescentes brasileiros, 15 a 19 anos, tinham um ou mais filhos em 2014. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Políticas públicas existentes. A gente encontra lá no item D. Muito já se falou e escreveu sobre a combinação nefasta de fatores que explicam a alta incidência de gravidez na adolescência no país. Um novo ângulo. A gente observa na letra A. A médica deslocou o eixo de reflexão sobre gravidez na adolescência ao apresentar um punhado de informações sobre o desejo de ser mãe. E a argumentação? Onde é que a gente observa a argumentação aqui da autora do texto? No item C. As mulheres engravidam sem querer, principalmente adolescentes e jovens em situação de risco. E a conclusão do texto, a gente observa na letra E. O secretário estadual de saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, que esteve na apresentação de Carolina Vieira e fala lá sobre o projeto que esse secretário encomenda no momento da apresentação dessa médica, da Carolina Vieira. Voltando aqui para as questões, questão 8. A médica Carolina Salles Vieira deslocou o eixo de reflexão sobre a gravidez na adolescência ao apresentar um punhado de informações sobre o desejo de ser mãe. Letra A. Quais foram as informações trazidas pela médica citada no artigo? A informação é a seguinte: no Brasil, 55% das mulheres engravidam sem querer. Entre as adolescentes, a proporção no mundo varia de 80% a 90%.
Letra B. Por que, segundo a médica, essas mulheres engravidam? Porque não tem informação nem acesso a métodos seguros de contracepção. Então, a participação. Notem uma coisa que eu comentei com vocês nessa aula e nas aulas anteriores que a gente falou sobre artigo de opinião. Como dá uma base, reforça a ideia defendida pelo autor, o fato dela trazer a opinião de especialistas no assunto. No caso, uma médica que cuida, que trata dessas questões de gravidez, né? Uma médica obstetra. Então, isso faz com que o artigo ele ganhe respaldo, digamos assim, né? Trazendo a opinião de um especialista no assunto. Letra C. Qual é a nova proposta que a médica traz ao debate sobre o assunto? É mais barato agir para evitar a gravidez do que arcar com as consequências do aborto ou de bebês indesejados em abrigos. Lá no texto, quem leu, quem prestou atenção, inclusive ela apresenta o valor que se gasta com a gravidez precoce e o valor que se gasta, por exemplo, com um dos métodos contraceptivos. Isso porque ela traz dos métodos mais caros. Letra D. Que argumento a médica apresenta para defender sua proposta? O Brasil gasta por ano cerca de 4 bilhões com gestações indesejadas, ao valor de R$ 2.293 por caso atendido. Isso lá em 2016, quando o artigo foi publicado. Um implante contraceptivo custa no mercado cerca de R$ 1.100. Então aqui ela mostra como um dos métodos contraceptivos, até dos mais caros, acaba sendo muito mais barato do que aquilo que o governo gasta com a gravidez, com as gestações indesejadas, as gestações precoces. Questão 9. Para a autora do artigo, quais são as consequências da gravidez indesejada entre adolescentes? As consequências são bem pesadas, né? A mortalidade materna, muitas crianças, né, muitas meninas acabam morrendo no momento do parto. A evasão escolar, como ela traz lá no texto, que a maioria esmagadora das meninas que engravidam acabam abandonando os estudos, os custos médicos e também os custos sociais, as questões sociais que acabam envolvendo toda essa problemática. Última questão. No último parágrafo, a autora do artigo volta a citar uma experiência ocorrida no mesmo local mencionado no primeiro parágrafo, o Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart. Letra A. Que experiência é relatada? Ela fala sobre a realização de uma roda de conversa sobre gravidez precoce que reuniu mais adolescentes do que esperado e o interesse de algumas delas pelos implantes contraceptivos. O então secretário estadual de saúde do Rio, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, que estiveram na apresentação da médica Carolina Vieira, encomendou na ocasião um projeto de prevenção de gravidez na adolescência e prometeu comprar 1.000 kits do método contraceptivo de longa duração. Observe que até uma estratégia interessante da autora. Ela inicia falando de uma questão que aconteceu nesse hospital e volta lá no final do texto a citar um fato que aconteceu neste mesmo hospital. Letra B. A autora termina o artigo com a seguinte frase: pode ser o embrião de uma nova política pública. De que modo a frase se relaciona com o relato da experiência incluído no parágrafo e qual é essa nova política pública? Bem, a frase remete à promessa desse secretário, né, o senhor, cadê o nome dele? Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, de encomendar um projeto de prevenção da gravidez precoce e comprar para distribuição kits do método contraceptivo de longa duração. As promessas do secretário, se efetivadas, podem ser o começo de implantação de novas políticas públicas. Então, se esse projeto, a gente pode até pesquisar depois saber se realmente aconteceu. Se ele foi para frente, foi um início de uma política pública direta para tentar combater esta problemática, essa situação. Letra C. De que modo essa frase final se relaciona com o direito mais desrespeitado é o de não engravidar, presente no subtítulo? Bem, o direito de não engravidar passaria a ser respeitado se as novas políticas públicas defendidas pela autora fossem adotadas, ou seja, se esses métodos de contracepção realmente fossem divulgados, fossem trabalhados com essas pessoas para que elas entendam como ele funciona e principalmente que esses kits realmente, se eles tiverem sido distribuídos,
aí sim nós vamos ter, pelo que a autora disse, o direito de não engravidar sendo respeitado, tá bom? Texto bem interessante, um tema bastante interessante também. Espero que vocês não só tenham acompanhado a estrutura, né? Tenham acompanhado o texto para analisar a sua estrutura, mas também o tema debatido, que é bem relevante. Pois bem, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção. Agora eu espero vocês lá no nosso grupo de língua portuguesa para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Espero todos vocês lá.